Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que você esteja bem, sua família também, em paz. E oro para que esse tempo seja um tempo muito especial e que a gente cresça diante de Deus à luz do texto sagrado. Quero convidar você para ler comigo a Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a gente está se dirigindo para o final dessa jornada do Conheça Sua Bíblia. A gente tem esse encontro e mais um, e aí a gente encerra o conteúdo da Carta aos Gálatas. Eu hoje leio do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo de número 10. E o texto diz assim, olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muito bem, aqui a gente tem mais um trecho extremamente pastoral do apóstolo aqui nessa carta. Eu tenho falado muito sobre isso. Uma das grandes admirações que eu tenho pelo apóstolo Paulo nos seus textos é que ele consegue conciliar a profundidade teológica do seu pensamento com a sensibilidade pastoral da sua caminhada. Essa é uma habilidade assim, muito preciosa que Paulo tem, né? De navegar pelos temas mais complexos, dialogando com os saberes do seu tempo, com a filosofia, com as diversas culturas nas quais ele estava imerso. Paulo era um profundo conhecedor de culturas, de saberes, de filosofias e de teologia, obviamente, né? Um profundo conhecedor da religiosidade do seu tempo. Mas ele era também um sujeito com um coração extremamente pastoral. A gente viu há algumas semanas aqui um desabafo que Paulo parece esboçar no meio da carta, uma palavra de encorajamento, uma exortação que ele faz lá no início. É um tom muito, muito humano que Paulo dá aos seus textos. Há muita humanidade nos textos de Paulo. E aqui a gente está diante de um conselho que revela mais uma vez essa preocupação humanizadora da escrita de Paulo. Paulo não era um teólogo de uma aridez que às vezes as pessoas parecem sugerir quando falam dos seus escritos. Paulo tinha uma sensibilidade pastoral muito bonita, muito louvável. E aqui essa sensibilidade se revela mais uma vez. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Queria parar aqui só para ler esse texto parafraseando. Ó, que coisa linda que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: se você flagrar alguém num delito, se você tiver ciência de que alguém está cometendo um erro, se você conviver com alguém e você constatar que o comportamento de alguém, em qualquer que seja a área, não é o comportamento adequado, quando você se aproximar dessa pessoa, não se aproxime dessa pessoa com o intuito de condená-la, com o intuito de reprimi-la pelo bem da repreensão, com o intuito de mostrar uma certa superioridade que às vezes a gente se vale da situação para tentar mostrar. Não faça isso. Quando alguém pecar, você que é espiritual, ele não está dizendo você que é superior, ele está dizendo assim, ó, você que tem consciência da vida de Deus,
Se aproxime dessa pessoa para restaurá-la e faça isso em mansidão. Há muita coisa aqui bonita e importante para a vida. Se aproxime dessa pessoa, é uma coisa que está implícita aqui. Não se afaste. Às vezes a gente quer manter a nossa pureza distanciando da gente aqueles e aquelas que a gente julga impuros, se esquecendo de que há impureza na gente também. Então tem gente que quando vê alguém errar e tendo a possibilidade de se aproximar, porque nem sempre a gente tem, mas tem gente que quando vê alguém errar e tendo a possibilidade de se aproximar, se afasta para tentar manter uma certa reputação ilibada. E ao invés de oferecer ajuda e assistência, deixa a pessoa num buraco que ela não precisaria estar se a gente estendesse a nossa mão. Então ele diz assim, se aproxima. E aí ele diz assim, se aproxima para restaurar. Não se aproxime de alguém que está quebrado para acabar de quebrar esse alguém. Não se aproxime da cana que já está esmagada para acabar de esmagar. Não se aproxime do pavio que está acabando de queimar para acabar de destruí-lo. Não. Se aproxime com o propósito de restaurar, porque que outro propósito pode haver para a nossa vida, nas nossas relações, que não o de sermos instrumento de Deus para a restauração da história das pessoas. Então se aproxime com o intento de restaurar e faça isso com mansidão, seja manso. Essa é mais uma coisa bastante humana, né, que a gente vê acontecendo nas relações, mas que não é louvável e que não é bacana. É impressionante como às vezes indivíduos se valem dos erros alheios como escada para promover, a sua suposta estatura maior. Então tem gente que vê o erro do outro e que usa o erro do outro para crescer. Se coloca ao lado para que na perspectiva aquele que está tombado no chão dê a você a sensação de que você é muito maior. Então, esse ar de superioridade com o qual muitas vezes nós nos aproximamos dos outros, quando percebemos que os outros estão errados, é um ar muito nocivo, eu diria muitas vezes maligno. Ele faz inflar um ego que não serve para muita coisa, só serve para destruir, acabar de destruir o outro e destruir a gente. Às vezes a gente acha que a gente está se engrandecendo, quando no final a gente está diminuindo quem a gente é. Porque quando eu me valho de uma situação de erro alheio como escada para aumentar a minha estatura, na verdade eu só estou revelando o tamanho da minha pequenez, né? Então Paulo diz aqui, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aí olha só, ele dá mais um conselho interessante aqui. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha só que coisa interessante. Parece a mesma coisa que ele disse na carta aos Coríntios, quando disse assim, você que pensa que está de pé, cuidado para que você não caia. Ele está falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Quando você se aproximar de alguém, para você restaurar essa pessoa em mansidão, cuidado para que você não seja tentado. É uma outra forma de dizer assim, não pense que você está imune àquilo que derrubou o seu irmão e a sua irmã, porque todos nós estamos muito mais suscetíveis às tentações do que nós podemos imaginar ou desejar. Então, cuidado para que você não seja tentado e não caia ao tentar levantar o seu irmão e a sua irmã. Se aproxime do outro com a reverência que é devida a todos os que sabem que o seu coração é mais enganoso do que a gente quer fazer pretender. Então, cuidado quando você se aproximar de alguém. Cuidado com o tom, cuidado com a soberba, cuidado com essa falsa segurança que às vezes a gente quer passar de esse mal eu não cometo, esse erro eu não pratico, porque a vida dá mais rasteiras da gente do que a gente gostaria de admitir, não é verdade? Então, ele diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros, porque assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Levem os fardos pesados, se ajudem nessa caminhada. Quando você estiver restaurando alguém, não deixe esse alguém levar o peso todo sozinho, não. O que você pode fazer pelo outro? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. O que eu posso fazer pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs? Que ajuda eu posso oferecer? De que maneira eu posso aliviar o fardo de alguém que está cansado? De que maneira eu posso contribuir para que essa jornada seja um pouco mais leve? Quem caminha aqui na comunidade sabe que eu gosto muito dessa expressão do Evangelho como esse poder de Deus
que traz leveza para a nossa vida. O Evangelho de Jesus precisa trazer leveza. Se o Evangelho de Jesus traz peso para a nossa vida, alguma coisa de errado está acontecendo, porque o Evangelho de Jesus foi anunciado como o próprio Cristo, como sendo um jugo leve, um fardo que não é pesado. Então, ele diz aqui, ajudem-se uns aos outros, carregando os fardos pesados uns dos outros, porque assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. E se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Num português claro e contemporâneo, o que Paulo está dizendo é cuidado com essa autoestima lá em cima, cuidado com essa segurança com a qual você fala de si como se você fosse a figura mais importante desse planeta. Cuidado com esse excesso de amor próprio, cuidado com essa autoimagem muito sofisticada, rebuscada, cuidado com essa segurança que você tem de que você é essa pessoa tão especial, cuidado com esse monstrinho que se alimenta aí dentro, que faz acreditar que se você sair da empresa, a empresa acaba, que se você sair da igreja, a igreja acaba, que a sua família depende só do seu esforço, do seu trabalho, porque você é o único que faz as coisas. Cuidado com essa leitura que faz a gente acreditar que a gente é maior do que aquilo que de fato a gente é. Não que a gente seja pouca coisa, todo mundo é especial, mas assim, ninguém é tão especial assim a ponto de olhar para os outros e dizer eu sou muito melhor do que você. Essa leitura, ela é perigosíssima e Paulo está falando exatamente disso aqui. Ele está dizendo, não pensem que vocês são alguma coisa caso vocês não sejam nada, porque vocês estarão se enganando. E esse caso vocês não sejam nada, na verdade é uma construção minha aqui, porque Paulo trabalha com essa tese de forma mais categórica. Não sendo nada, que é a nossa realidade, assim, sabe? Ele está nivelando a gente por baixo. Não sendo nada, cuidado com esse negócio de você se considerar alguma coisa, porque você vai se enganar. Então não é que não há virtude em você, não é que não há valor em você, é que é melhor a gente se nivelar nessa questão da relação que a gente tem com os outros e de como a gente se vê. É melhor a gente se nivelar tomando os nossos erros como baliza, do tipo, eu tenho problema, do que a gente se nivelar tomando apenas os nossos acertos como baliza. Porque a gente tem mais chance de se achar maravilhoso demais do que de se achar miserável demais, entende? Então ele está nivelando a gente aqui por essa realidade, que é uma realidade que nos é comum a todos. A realidade do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas limitações. Ponha você como quiser por essa ideia ou esse conceito. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Parece contraditório o que ele diz aqui em relação ao que ele acabou de afirmar, né? Levem os fardos uns dos outros. Mas não é não. Ele está dando duas ênfases. Primeiro, da necessidade da solidariedade no que diz respeito a partilharmos os fardos. E depois, da necessidade de nós olharmos para nós mesmos sempre que nós formos tentados a avaliar o outro nesse quadro comparativo. Então, no quesito solidariedade e fraternidade, ajudemos-nos uns aos outros. No quesito competitividade, que cada um olhe para si, não para se vangloriar e dizer eu sou muito maior do que os outros, mas para perceber que há vacilos em si que às vezes são iguais ou maiores do que aqueles que a gente percebe nos outros. Então, essa percepção ela é importante para baixar a nossa bola, num português muito claro, sabe? Fazer com que a gente tenha uma leitura correta e adequada da nossa própria realidade. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, devolva aquilo que você recebe, partilhe. A nossa vida ela precisa funcionar a partir dessa dinâmica da troca, essa dinâmica da retribuição. Isso é importante, que a gente possa retribuir aquilo que a gente recebe, que a gente possa dividir aquilo que a gente acumula, que a gente possa compartilhar aquilo que a gente aprende, que a gente considere a vida não como essa jornada individual, de cada um por si, Deus por todos, mas como essa experiência comunitária de avanço e serviço mútuo, na qual nós nos abençoamos mutuamente e servimos todos a Jesus, a quem nós chamamos de Senhor. Aí ele vem com uma palavra um pouquinho mais dura de exortação, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba,
Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ele está voltando para o ponto sobre o qual ele falou antes na sessão anterior, da carne e do Espírito. Ele está tratando a vida como uma espécie de lei natural da semeadura. Então eu vou colher aquilo que eu planto. Então se eu planto da carne, eu vou colher da carne. Mas se eu planto do Espírito, eu vou colher do Espírito. Não dá para eu exercitar e alimentar uma versão e querer que a outra cresça. Voltando aqui ao discurso da última semana. Se você não assistiu, depois você acessa esse vídeo aí, que é o último episódio. A gente tem duas versões, a versão de quem a gente é pela gente e a versão de quem a gente é em Cristo. E a primeira Paulo chama de a versão da carne, a outra a versão do Espírito. E a gente precisa basicamente alimentar uma das duas, com a consciência de que vai crescer aquela que a gente alimentar. Então não dá para eu alimentar quem eu sou por mim mesmo e querer ver nascer em mim um Daniel segundo a estatura de Cristo Jesus. E eu nem devo me espantar se, ao alimentar um Daniel segundo a estatura de Jesus, eu ver crescer um Daniel segundo a estatura de Jesus. Porque se eu alimento um Daniel segundo a estatura de Jesus, não vai nascer o outro, vai nascer esse que eu quero que nasça, entende? Então Paulo está dizendo isso aqui, desenhando aqui essa lei básica da semeadura. Se eu planto isso, é isso que eu vou colher. Eu não vou colher um fruto diferente daquele que vem da semente que eu lancei na terra, cujo solo eu irriguei. Se você planta da carne, você colhe da carne. Se você planta do Espírito, você colhe do Espírito. E aí ele termina essa sessão dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós colheremos se nós não desanimarmos. Mais uma forma de dizer, agora com um exemplo prático, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Não nos cansemos de fazer o bem, porque nós o colheremos, se nós não desanimarmos. Essa fala é interessante, né? É uma forma de dizer assim, nem sempre a colheita vem rápida. O processo de plantio e colheita não é um processo próprio da sociedade instantânea, que é a sociedade que a gente vive, sabe? Da sociedade micro-ondas, que tudo acontece em 3 segundos. Não é próprio da sociedade on demand, que a gente assiste qualquer coisa na hora que a gente quiser. O processo de plantio e de colheita, ele é próprio de uma sociedade que tem que lidar com o tempo, aprende a lidar com o tempo, porque tem ciência de que há coisas contra as quais a gente nada pode fazer no quesito aceleração ou retardamento do tempo, certo? Eu não posso acelerar ou retardar o tempo, porque o tempo é senhor de si. A gente não consegue fazer com que ele corra mais ou com que ele corra menos. Então, Paulo está dizendo aqui, nem sempre a gente vai colher o bem no tempo que a gente quer, mas a gente vai colher, porque se a gente planta, a gente colhe. E a gente não deve desanimar, a gente deve permanecer. E a gente deve permanecer, então, nesse propósito de fazer o bem, porque em tempo oportuno ele será colhido. E aí ele termina dizendo assim, enquanto a gente tiver oportunidade, então, que a gente faça o bem a todos, sobretudo aos da família da fé. Eu acho interessante esse sobretudo aos da família da fé. Essa consciência de que a gente tem irmãos e irmãs com os quais a gente se relaciona e que passam, às vezes, por experiências que a gente desconhece, eles estão perto da gente. Eu acho que especialmente os da família da fé, não é um marco de pergunta primeiro se a pessoa crê em Jesus e aí você ajuda, senão você não precisa ajudar. Não, Paulo está dizendo isso dentro de um contexto que a igreja sofria perseguição e tudo que a igreja tinha era ela mesma. Como diz uma canção, tudo que nós tem é nós, sabe? A igreja só tinha a igreja, não tinha ninguém com quem contar, ela sofria perseguições sistemáticas. Então, ou os irmãos se ajudavam, ou eles ficavam assim à mercê da própria sorte. E aí Paulo está dizendo assim, se ajudem, entre vocês há quem precise de ajuda. E eu acho que isso é interessante, porque às vezes a gente quer ir lá para longe para mudar o mundo. A gente fez aqui há muitos anos, talvez há uns 10 anos, uma campanha missionária que tinha como lema exatamente essa frase. Antes de salvar o mundo, anuncie o evangelho ao seu vizinho. Porque às vezes a gente quer ir lá para o outro lado do mundo fazer o bem
E é muito bacana e é muito importante que a gente faça esses movimentos, sabe, para longe, mas sem o menor comprometimento de fazer com que os nossos vizinhos sejam abençoados também. Então Paulo só estabelece essa preocupação importante que a gente deve ter, sabe? Na família, a quem possa contar com a nossa ajuda. Na família de sangue, aqui ele fala na família da fé. Então, se você puder, seja uma bênção para quem está perto, porque quem está perto pode ser abençoado por coisas que você tem nas suas mãos, por talentos que você tem, por palavras de sabedoria que você tem, por recursos que você tem. E às vezes você está destinando lá para longe, não que não seja útil e importante, volto a dizer, mas tem gente que pode contar com você e que precisa contar com você e está perto de você. É o conselho do apóstolo aqui. Então, irmãos e irmãs, que a gente se aproxime do outro, que a gente se aproxime para restaurar, que a gente se aproxime com mansidão, que a gente cuide do coração para a gente não ser tentado nesse processo de ajudar o que está caído, que a gente examine o nosso próprio ato e que a gente não se meça dentro dessa dinâmica de o outro tem o tamanho do seu erro e eu sou muito maior do que ele. Que a gente cuide do coração, que a gente divida fardo, mas que se for para a gente competir, que a gente olhe para os nossos próprios erros e para os nossos desafios. Que a gente se lembre que a vida funciona com Deus a partir dessa dinâmica mesmo. Não tem como a gente semear no homem da carne e querer colher no homem do espírito. A versão que a gente alimentar, essa vai amadurecer e florescer. E que a gente não se canse de fazer o bem a ninguém, a tempo e a fora de tempo. Nem desanime caso a gente não colha na velocidade que a gente gostaria, essa benignidade que a gente lança. Que a gente faça o bem a todo mundo, sobretudo aos da família da fé. São as palavras do apóstolo Paulo e na próxima semana a gente então encerra o conjunto, né, de episódios, essa jornada do Conheça Sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero deixar aqui então meu carinho, meu abraço e convidar você para o último episódio que vai aparecer aqui na próxima semana, aqui no nosso canal, na próxima semana. Deus te abençoe e até lá!